Bom, e o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, declarou apoio à indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, classificando-o como um ministro do STF necessário ao Brasil. Em artigo publicado no Estadão, Simonetti destacou o perfil garantista de Messias, ressaltando a trajetória ligada à prática jurídica e ao cotidiano dos fóruns, o que o capacita a compreender as responsabilidades e desafios da advocacia. Segundo Simonetti, a nomeação de Messias vai fortalecer o direito de defesa, as prerrogativas profissionais e também uma postura humanista no Supremo, especialmente num contexto de tensões políticas. A atuação de Messias na Advocacia Geral da União, onde defendeu o contraditório e a ampla defesa, e sua postura contra a criminalização da advocacia durante a Operação Lava Jato, são pontos enfatizados. Jorge Messias agradeceu o apoio, reconhecendo a responsabilidade da indicação do presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, Silvio Navarro. A OAB aí tão silente, inerte, diante de tantos abusos, e violações a prerrogativas dos advogados, agora defende a indicação de Jorge Messias a uma vaga no Supremo. O que é algo deprimente. A OAB deveria defender os advogados que foram escanteados e maltratados, talvez seja essa a expressão adequada, pelo Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, nós falamos há pouco sobre o 8 de janeiro, o julgamento dos condenados, porque já estão todos condenados, não tem mais réu no 8 de janeiro, todo mundo está condenado. Por quê? Porque o advogado não pôde fazer a sua sustentação oral no plenário. O ministro Alexandre de Moraes proibiu, desde que o desembargador Sebastião Coelho, no papel de advogado que foi e disse algumas verdades àqueles ministros, olho no olho, falou a verdade com coragem e a partir dali não teve mais sustentação oral. As defesas tiveram de ser inseridas em repositório online e 20 minutos, 15 minutos depois, já tinha uma decisão. Ou seja, ninguém nem viu o que a defesa argumentou. Então, a classe dos advogados ela foi pisoteada e humilhada pelo Supremo Tribunal Federal. E aí agora vai uma entidade como a OAB, que há muito tempo foi tomada pela esquerda, por grupos de advogados de esquerda. Tem uns aí até já que se denominam dono de todas as prerrogativas possíveis do país, tem cargos no governo e por aí vai. Mas, enfim, a OAB, em vez de defender o seu filiado, o seu advogado, ela vai fazer lobby por um soldado do PT, que é o Jorge Messias. O Jorge Messias, infelizmente, deve ser o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Desde que o governo pague o PIX, caiu o PIX do Davi Alcolumbre, no sentido figurado, tá? Antes que alguém me processe. Mas assim que o governo pagar a fatura do Alcolumbre, o Jorge Messias deve passar apertado e por aí vai, porque sempre foi assim desde 1894, quando barraram o Barata Ribeiro, porque a Constituição de 1891, aquela redigida com notável saber e não notável saber jurídico, permitia que barrassem pessoas que não fossem do ramo. Talvez o Messias, o office boy da Dilma, não seja. Mas, a partir de então, tudo mudou. Naquela época, da transição da República das Espadas de Floriano Peixoto para Prudente de Moraes, era um outro Brasil. Agora não. Então, ele deve passar e a OAB vai ficar contente com a nomeação de Messias. Mas a pergunta que fica e a classe que paga todo mês e caro e muito para que tenha uma ordem dos advogados do Brasil, será que ela vai ser defendida por um lobista? É disso que se trata? Um lobista de ministro do Supremo? Bom, aí fica muito difícil acreditar em qualquer coisa, Pois é, Ana. E qual o peso aí desse apoio público declarado aí do presidente da OAB em relação ao nome de Jorge Messias para a vaga no Supremo, Ana? Acho que o peso em relação à vaga do Messias é nenhum, porque a vaga já está praticamente garantida, mas o peso para garantir a Beto Simonetti as benesses que ele ganharia ou manteria pagando esse pedágio horroroso, porque
num artigo em que o Simonetti destaca o perfil garantista de Messias. Garantista para quem? E aí o outro ponto é a atuação de Messias na Advocacia Geral da União, onde ele defendeu o contraditório e a ampla defesa. De quem? Há quanto tempo nós estamos falando aqui da completa falta de respeito ao contraditório, a ampla defesa, as prerrogativas dos advogados? Recentemente, o Alexandre de Moraes disse que alguns pontos que a defesa de Felipe Martins quer trazer amanhã não estavam no processo, mas a PGR fez isso no último julgamento e o Alexandre de Moraes aceitou. Então, é o perfil garantista das benesses de todos aqueles que estão envolvidos com os ativistas do Supremo Tribunal Federal. Diga, Augusto. Olha, no Brasil sempre o que está ruim pode ficar péssimo, mas eu acho que vai ser difícil a OAB encontrar uma direção nacional mais cafajeste que essa do Beto Simonetti.